Boa noite, mais outra aula nossa aqui nesse semestre novo. Essa nossa outra aula aqui é de dinâmica de máquinas. Vocês já tiveram a introdução sobre o que é a resistência dos materiais. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o que é a dinâmica de máquinas, como que a gente vai trabalhar nessa disciplina nesse semestre. Então vamos lá. Dinâmica de máquinas, eu diria que não é parecido com nenhuma disciplina que vocês tiveram. É uma disciplina totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu. A dinâmica de máquinas, a gente tem como principal objetivo nesse início de determinar o movimento das máquinas. Como que as máquinas se movimentam, como que é o giro de um virabrequim, como que é como que um eixo movimenta, como que uma porta de um carro abre, mais ou menos isso que a gente tem aqui como principal objetivo em dinâmica de máquinas. É claro que lá no final da disciplina de dinâmica de máquinas, a gente também vai chegar a ver os conceitos de força, as forças que são geradas a partir de movimentos. Mas só que isso é um pouco mais lá para o final da disciplina. Então, vou começar falando aqui para vocês quais são os nossos subtemas aqui. O primeiro deles é descobrir quais são os tipos de mecanismos que a gente tem. Como que a gente classifica o que é um mecanismo, o que é grau de liberdade, como que acontece o movimento de acordo com os graus de liberdade, e a partir disso a gente vai definir então a introdução da nossa matéria, que é os principais tipos de mecanismos. Depois disso, a gente já vai para a análise de posições. A análise de posições é aquela que a gente tem que descobrir a posição de uma partícula, ou seja, a partícula que está em uma certa máquina. Eu tenho que saber qual é a posição daquela partícula através do tempo. E com isso eu vou conseguir fazer essa análise. Então, primeiro a gente determina qual que é a análise de posição. Depois disso, a gente vai para a análise de velocidade e, por fim, na de acelerações. Por que a gente precisa da análise de acelerações? Porque na engenharia, o que é interessante para a gente dimensionar um produto, para saber se ele está bem dimensionado ou não, pode ser a força que está agindo sobre aquele produto que a gente está projetando. E se vocês lembram bem, a segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. Se a gente tem a massa do nosso produto, do nosso equipamento, a gente precisa da aceleração. A partir disso, a gente determina as forças que estão associadas. Por isso que a gente, primeiro, determina qual que vai ser a posição do nosso mecanismo, qual que vai ser a velocidade, porque isso aqui é só uma derivação, né? A gente sabe que se a gente deriva a posição no tempo, a gente tem velocidade. Se a gente deriva a velocidade no tempo, a gente tem aceleração. Quando a gente acha esses três tópicos aqui, a gente pode ir para a análise dinâmica. A análise dinâmica é a análise que envolve as forças que estão presentes nesse nosso sistema. Então, a gente vai realmente determinar qual força que está em que lugar daquele equipamento que você estiver analisando. Então, nessa junta aqui vai ter uma força de 100 newtons, na outra junta vai ter uma força de 150. E a partir disso, você vê se o sistema está bem dimensionado ou não. E, por fim, a gente tem a dinâmica dos canos, que é um pouco da análise dinâmica, com um pouco de vibração também, que é uma resposta a uma força de um sistema. Então, a gente coloca uma força no sistema em movimento e, a partir disso, a gente tem uma resposta. Por isso que a gente vai estudar isso aqui, que é a dinâmica dos canos, que vai ser
digamos assim, um preview do que vai ser também a disciplina de vibrações que vocês vão ter no semestre que vem. Essa disciplina que a gente está tendo agora, dinâmica de máquinas, para ser um pouco mais sincera, ela tinha que se chamar cinemática dos mecanismos. Porque cinemática dos mecanismos é a área da ciência que vai estudar o movimento das coisas. Então, cinemática vai ser o movimento. Já a cinética, a gente vê outras coisas. Só que, no caso aqui, a gente vê principalmente a cinemática. Olha aqui, ó, do 1 até o 4 é tudo cinemática. A dinâmica em si, a gente vê só aqui no 5 e no 6. São temas que não são tão grandes, só que requerem da gente muito esforço para aprender. Porque eu diria que essa é uma matéria que não é simples, nem um pouco simples. Para mim, na minha opinião, essa é uma matéria que seria considerada, eu acho que a mais difícil da faculdade, porque ela envolve você lembrar de muitos conceitos para você fazer essas análises. Primeiro, análise de posição, depois de velocidade, depois de aceleração, depois a dinâmica. Então, para você chegar aqui na análise dinâmica, você tinha que ter passado por todas essas análises aqui primeiro para chegar na análise dinâmica. Então, por isso que eu falo que essa é uma disciplina um pouco mais complexa. Você precisa de todas as informações anteriores para chegar ali no último tópico, que é o mais importante. E vocês não precisam estranhar, essa é uma matéria que a gente vai utilizar muito a parte gráfica. Então, a parte gráfica é o quê? Desenho. Você pode achar assim, como que uma disciplina que é considerada complexa vai utilizar desenho? E realmente é uma disciplina que utiliza muito desenho na folha, com compasso, com régua, com esquadro, tudo isso, e vocês vão descobrir que uma sequência de passos muito grande para a gente achar os nossos valores ali dos exercícios. Então, eu já vou pedir aqui para vocês, desde agora, vocês precisam ter folha A4 para desenhar, um lápis ou uma lapiseira, régua, transferidor e um compasso. Isso é o mínimo. Então, régua, transferidor e um compasso é o mínimo para você fazer essa disciplina. Sem isso aí, você não vai conseguir fazer a disciplina. E como é uma disciplina de precisão, o método gráfico tem que ser preciso. Se você não fizer dessa forma, você não vai conseguir realizar os exercícios da forma certa. Como que vai ser nossas aulas? Vão ter os slides, que é uma disciplina que tem muito texto, muito passo a passo para você seguir. Tem os nossos exercícios que eu vou fazer com vocês. É claro que quando eu estava no quadro, era muito mais fácil de você fazer devagarinho, repetir alguma coisa ou outra para a turma entender. Só que agora, eu acho que é mais interessante eu fazer com vocês aqui a partir do software ou do SolidWorks ou de qualquer outra coisa. Então, eu vou mostrando para vocês como é que faz no SolidWorks, para ser certinho, passo a passo, e vocês vão fazer na mão. E, a partir disso, a gente vai discutindo a disciplina. Então, vão ser exercícios com tutoriais. A PS também vão ter listas de exercícios para vocês fazerem, trabalhos avaliativos em cada aula, igual na outra disciplina, e as provas também de cada uma dessas matérias. Então, eu já coloquei lá para vocês no plano de aula a divisão das nossas provas, das nossas matérias. Então, se não me engano, a primeira prova vai até análise de velocidade, depois a gente tem na segunda prova acelerações e análise dinâmica, na terceira prova a gente tem dinâmica dos carros. Então tá aqui nossa divisão.
Primeira lista, 4 pontos, avaliação 8 pontos. Segunda lista, 2, avaliação 10. Terceira lista, 2 pontos, avaliação é 8. E as atividades online que a gente vai fazer ao longo do semestre, mais 6 pontos. Nossa avaliação colegiada, tradicional da disciplina inteira, 20 pontos. Projeto integrador, mais 20 pontos. E a AVIM também, avaliação integradora de todas as matérias, 20 pontos também. O livro principal que a gente tem nessa disciplina, e o livro que está disponível para vocês ali também na biblioteca virtual, é o de Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, do Norton. É um livro muito bom, vocês vão ver que eu me baseei completamente nesse livro aqui, para a gente ter nossas matérias, tanto que os nossos tópicos estão todos baseados nesse livro, então não tem por que fugir muito. Eu já recomendo, assim, dar uma olhada nesse livro. Requer leitura, porque não é pequeno, e requer treinamento, bastante treinamento da nossa parte aqui, porque não é simples nem para mim, porque eu tenho que ficar olhando passo a passo sempre, para que a gente consiga sempre fazer o exercício da forma certinha. Eu falo que é grande, é porque é grande mesmo. Deixa eu ver se eu acho o plano de aula, né, dessa disciplina, para mostrar para vocês também. Eu já vou compartilhar aqui na tela. Então, temos aqui a disciplina de dinâmica de máquinas, 3 horas semanais também, assim como resistência dos materiais. Então, a gente tem aqui os principais tipos de mecanismos, que são pares cinemáticos, mecanismos de 4 barras, análise gráfica de velocidade. Então, análise gráfica é aquela que é de desenho. Primeiro, a gente tem que entender a análise de posição, para entender a análise de velocidade. Análise gráfica de aceleração também, vocês vão ver que é só desenho, 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 só que com muito conceito antes. Dinâmica dos câmbios e também a dinâmica de mecanismos espaciais, né? Análise dinâmica daquilo tudo. Beleza? Vamos lá. A gente tem alguns livros que estão disponíveis para a gente, tem aqui a Mecânica Vetorial, tem esse livro aqui de Dinâmica do Hibbeler também, esse aqui da Merian. Só que o melhor está aqui, ó, na referência bibliográfica complementar, que ele deveria ser o principal, porque ele é o melhor. Está aqui o livro do Norton. Está disponível lá na biblioteca de vocês. Então, fiquem tranquilos que o melhor livro está lá para vocês. Tem esse aqui também do Shigley, que é bom também, mas só que como já está disponível para vocês utilizarem o do Norton, vamos utilizar o dele, né? Acho que é isso. Vamos ver se eu conseguir passar medo suficiente para vocês nessa matéria, porque é para ter medo mesmo. É para estudar, tem que treinar, porque senão na hora não vai conseguir fazer. Beleza, pessoal? Vou encerrar essa gravação e fazer a chamada de novo de vocês. Então, até a próxima aula, que a gente vai ver isso.